Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a obra A Riqueza das Nações, estudo que está sendo realizado através da leitura, né, e discussão do texto de apresentação a essa obra, A Riqueza das Nações, né, a sua edição pela coleção Os Economistas, e cuja apresentação foi escrita pelo Winston Fritz. Então, a gente viu inicialmente, né, na aula, na segunda aula que nós estamos trabalhando esse tema, e na primeira aula a gente observou um, um primeiro tópico desse texto, né, que de caráter mais biográfico, né, mas também apresentando especialmente os elementos relacionados com a formação do Adam Smith, né? Então a gente pôde perceber, por exemplo, a influência que ele vai receber do justnaturalismo, né? A gente vai voltar a falar isso, né, logo mais, ainda no decorrer do estudo desse nosso texto do Winston Fritz, porque é um dos aspectos que ele vai enfatizar mais adiante, né? E também, né, do período de formação dele, uma formação numa área relativamente ampla, né? Ele chegou a dar aula, inclusive, de literatura inglesa, né? E literatura clássica, né? Até lógica, né? Até passar a debater mais diretamente os assuntos econômicos, né? A filosofia moral, né? Que era a disciplina em torno da qual os assuntos econômicos eram debatidos. É bom lembrar que nessa época não existia uma ciência econômica, né, como uma área específica do conhecimento. E isso nos faz justamente resgatar um aspecto também dessa obra, A Riqueza das Nações, que é uma obra fundadora, né? Talvez considerada, né, por muitos, talvez pela maioria, como a obra fundadora da ciência econômica, né? Modernamente falando, certo? Então, esse é um aspecto que é importante ressaltar, né, antes de resgatar o nosso diálogo aqui, certo? E, inclusive, na última aula, né, a gente encerrou no momento em que o Smith a gente relatou que ele se tornou tutor de um filho da nobreza britânica, né, o Duque de Buccleuch e do seu irmão, e eles, ao mesmo tempo que essas pessoas eram sobrinhas, né? Eram sobrinhos do Townshend, um político daquele país, né? E que, inclusive, se tornou ministro da Economia, da Fazenda, né? Responsável pelos assuntos coloniais, né? Ingleses. E vejam bem, a gente está falando de um período que antecede imediatamente a independência dos Estados Unidos. Então, essa questão colonial inglesa, e que inclusive o Smith vai divergir do Townshend, e aí vai se recolher para produzir a sua obra, né, maior, A Riqueza das Nações, né, a gente havia falado disso na última aula, certo? A divergência vai se dar em torno desses pontos, né? O Smith com uma perspectiva, um defensor do liberalismo, certo? Econômico e político, tá? E o Townshend tentando ali ainda manter uma política colonialista em relação aos Estados Unidos, que vai resultar na independência dos Estados Unidos, certo? Enfim, é importante também ressaltar, né, que essa obra ela vai ser produzida, e essa é a grande riqueza, né, a capacidade que o Smith tem de sistematizar as relações que vinham se desenvolvendo naquele contexto. E que relações eram essas, senão as relações de produção capitalistas, né? E aí, muitas vezes, a gente lembra da Revolução Industrial Inglesa, certo? Mas é preciso, e a Revolução Industrial, inclusive, se inicia por volta desse período no qual Adam Smith publicou a obra dele, né? Há autores que sugerem que ela se inicia, se intensifica, né, a partir de 1780, outros que vão sugerir que ela se inicia um pouco antes, certo? 1770, alguma coisa dessa natureza, mas
É mais ou menos por ali, né? É mais ou menos naquele momento. É, no entanto, o capitalismo já vem se desenvolvendo desde antes, né? E a leitura que o Adam Smith vai fazer dessas relações que ele apresenta, né? A própria divisão do trabalho era um processo que já vinha se desenvolvendo dentro das manufaturas. O exemplo que o Smith dá é de uma manufatura de alfinetes. Então você não está falando ainda de uma revolução industrial, certo? O Smith não teve oportunidade, inclusive, de discutir, né, e perceber as consequências mais gerais da revolução industrial, certo? Ele não teve essa possibilidade. Então o trabalho dele é um trabalho que ele expressa, né, de uma maneira contundente, de uma maneira profunda, né, talvez a mais profunda, né, realizada até então, provavelmente a mais profunda, né, das relações capitalistas que vinham se desenvolvendo ainda durante o período manufatureiro, certo? Um período que se inicia a partir de meados do século XVI, né, e sobretudo na Inglaterra, né, e que vai ter como característica essencial a mão de obra assalariada, né? Então, num contexto em que os comerciantes que vinham num processo de expansão comercial já não queriam mais ser apenas comerciantes, ou seja, comprar de mestres artesãos e vender para consumidores. Eles queriam eles mesmos poder controlar a oferta, queriam eles mesmos poder produzir. E eles fizeram isso com o capital que tinham, né? Compraram instalações, compraram ferramentas, assalariaram pessoas, né? E destaque-se, eles não escravizaram pessoas, eles não mantiveram uma relação servil com as pessoas, mas eles assalariaram as pessoas, certo? Então, isso é um dado interessante, né? Que, inclusive, a gente passou tem o filme do Mauá, o Imperador e o Rei, mostra exatamente isso, né? No momento, a perspectiva do Mauá, influenciada pelo pensamento inglês, né, vai negar a utilização de escravos, né, para a produção, né, industrial que ele se propõe a fazer no Brasil. Certo? Então, isso é um exemplo também da influência que esse pensamento vai ter, né, para além da própria Inglaterra, obviamente. Né? Mas, enfim, então, é interessante resgatar esses aspectos antes da gente dar continuidade aqui aos assuntos dessa aula de hoje, né? Então, a gente viu, né, que a partir da formação que o Smith vai construindo, ele se torna respeitado, né, pelas sociedades eruditas escocesas, né, publica seus textos, né, em periódicos de ampla circulação, né, na inteligência da época, ou seja, na academia da época, né. Em 1759 ele publica a Teoria dos Sentimentos Morais, que é uma obra, né, já relacionando com a ação econômica, né, já está pensando a ação econômica dentro da filosofia moral, né, a filosofia do direito natural, né, enfim. E no final de 1763 recebe essa pensão vitalícia do Townshend, desse político que vai se tornar ministro, né, responsável pelas colônias inglesas, uma pensão vitalícia de 300 libras anuais, para ser tutor do Duque de Buccleuch, como a gente fala, a partir de quando ele viaja 2 anos e meio pela França. Certo? Enfim, é importante destacar que esse valor, inclusive, é 2 vezes aproximadamente o que ele recebia na universidade. Então, ele termina aceitando esse cargo, né, essa função, e já na sua estadia na França, ele vai ter a oportunidade de entrar em contato com os fisiocratas, né, ter um contato mais direto com os fisiocratas, especialmente o Turgot, que vai ter influência sobre aspectos importantes, né, fundamentais da riqueza das nações. Turgot, inclusive, se tornou controlador das finanças da França, foi demitido em 1776, e aí observe-se que a França estava num contexto pré-revolucionário, né, pré-revolução francesa, em 1776. E o que a gente pode adiantar em relação aos fisiocratas é que as propostas que o Turgot tentou implementar na França
como o fim das corporações de ofício, né? Ele era a favor do liberalismo econômico, então ele não aceitava o controle que as corporações de ofício tinham sobre o comércio, né? Isso era uma das propostas, né? Além de diminuir os impostos sobre a classe industrial, né? Sobre os outros setores e cobrar um imposto único sobre a agricultura, porque os fisiocratas, a França era um país essencialmente agrícola, e os fisiocratas tinham a noção de que o valor, a riqueza, advinha do trabalho agrícola. Isso é uma primeira mudança no sentido do pensamento mercantilista, que via a riqueza, né, no ouro e na prata, e aí eles se perderam, pode-se dizer, nessa riqueza, porque eles deixaram de produzir, né, e ficaram se fundamentando só na busca por ouro e prata, né, inclusive transferindo boa parte da sua produção para as colônias, né, enfim, praticando uma política monopolista em relação às... que isso tem a ver também com a concepção mercantilista. Estou falando do mercantilismo e em que medida os fisiocratas já representam o primeiro avanço em relação aos mercantilistas, e que esse avanço vai influenciar o Adam Smith também, que é o avanço no sentido de uma teoria do valor trabalho. Nessas circunstâncias representa um avanço, né? Especialmente porque a teoria do valor anterior, que era a teoria que via nos metais a riqueza, né? Que via na produção de saldos positivos na balança comercial, ou seja, de comprar barato e vender caro, e por isso resultava, né, numa política monopolista. Essa era a política mercantilista. Ela estabelecia monopólio, tanto, o exemplo é o Pacto Colonial, é uma política mercantilista, né? A colônia só pode comprar, né, e que deu o problema, né, relacionado com todas as independências da América Latina, pode-se dizer, né, a partir da necessidade, né, da imposição do Pacto Colonial e da necessidade de quebrar o Pacto Colonial, certo? Portanto, de quebrar a política mercantilista. Dentro do país, essa política estava representada pela política das corporações de ofício, que também monopolizavam o comércio interno, né? As companhias de comércio monopolizavam o comércio externo e as corporações de ofício monopolizavam o comércio interno. Então, os fisiocratas se levantaram contra tudo isso, né? Contra essa política monopolista, chamaram a atenção que a riqueza da nação teria que ser baseada na produção, né? E também na produção industrial, certo? Então, eles eram a favor de diminuir os impostos sobre os industriais, né? Sobre a produção em particular, e que se cobrasse imposto da agricultura, porque, segundo eles, era na agricultura que se produzia o valor excedente, né? O excedente era produzido na agricultura, certo? Então, essa era uma proposta dos fisiocratas. Obviamente que eles estão influenciados pelo contexto francês, né, de um país que é essencialmente agrícola. Já o Smith vai ser influenciado por essa ideia de que o valor, que o trabalho é que produz a riqueza, e por isso que a teoria dele vai ser interessante, né, no sentido... Então, você vê lá no filme do Mauá, né, ele diz, o que você quer? Ah, eu quero trabalhar muito pelo Brasil. O que você quer pelo Brasil? Eu quero trabalhar muito pelo Brasil. Aí o outro diz, mas você não precisa trabalhar, você pode ter escravos, né? Então, ele tem uma teoria do valor trabalho, né? O Mauá, digamos assim, certo? E essa teoria do valor trabalho, então, realizada, era fruto do sucesso econômico que a Inglaterra vinha alcançando na questão industrial, na questão produtiva, né? E então eles chamam atenção para a importância do trabalho, e não de qualquer trabalho, mas de um trabalho bem organizado, né? Porque o Smith não está falando de qualquer trabalho, está falando de um trabalho especializado, ele está falando de divisão do trabalho, certo? Então ele diz, a riqueza vai ser produzida num contexto em que a produção se torne mais eficiente, certo? Os fisiocratas já estão chamando atenção para isso, mas eles ainda não têm uma dimensão mais geral desse princípio. Eles ainda estão presos à ideia
do trabalho agrícola, certo? Como gerador de excedente. Tá? Os fisiocratas também influenciam o Smith na questão das leis naturais, né? O Smith, como a gente falou anteriormente, vai ser influenciado pelo Hutcheson, né? Que é um filósofo justnaturalista, certo? E o justnaturalismo ele é uma filosofia que teve Deus na origem das coisas, né? Particularmente na origem de leis naturais que governam o universo e que cabe ao ser humano, então, conhecer essas leis naturais e, e extrair as suas leis morais e jurídicas a partir dessas leis naturais, certo? Então não cabe ao ser humano inventar uma realidade a partir do nada. Cabe a ele fazer a leitura das leis naturais. Então, por isso que o nome é fisiocrata, né? O governo da natureza, ou seja, o governo da lei natural. Então, eles estão próximos nesse aspecto. Como são próximos também em fazer uma leitura sistemática dos fenômenos econômicos. E isso que vai dar, né? Então eles pensam em termos de modelos econômicos, ou seja, uma relação de causa e efeito entre fenômenos econômicos, certo? E é isso que a gente vai ver no Smith logo mais, né? O modelo de crescimento econômico do Smith, tá? O modelo de como a sociedade funcionava, segundo os fisiocratas, estava simbolizado no quadro econômico do Quesnay, que é uma primeira tentativa de representar contabilmente, certo? A economia nacional, certo? Ele monta um quadro econômico onde as classes sociais interagem, né? O Quesnay é um fundador do pensamento fisiocrata, certo? Então essa ideia de perceber os fenômenos econômicos na sua inter-relação é uma ideia que está presente tanto nos fisiocratas como no Smith e é uma ideia que vai, inclusive, ser responsável por elevar a economia ou a ciência econômica a uma categoria específica, a uma categoria de ciência específica, né? Que tem um método específico para trabalhar questões econômicas, digamos assim, certo? É por conta dessa visão mais sistemática, né? O Quesnay era médico, inclusive, um dos fundadores, né, mais importantes da fisiocracia. Era médico, então pôde trazer essa visão sistemática da medicina, provavelmente, para a economia. Né? O Smith era filósofo, né? Então tinha uma visão sistemática, histórica também das coisas, né? Enfim, então as diferenças também, né, como eu destaquei aqui, a ideia de que o valor advém exclusivamente do trabalho agrícola, o Smith não tem essa perspectiva, né? Mas ambos olham para as sociedades a partir de uma escala nacional, né, os fisiocratas enfatizando a França, o Smith enfatizando a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, certo? Fazem uma análise a partir de classes sociais, né? Então é outra característica também que eles comungam, certo? Então acho que eu destaquei aqui as mais gerais, certo? As mais gerais e as diferenças também entre eles, sobretudo nessa questão do valor. Apesar de que já é interessante a aproximação em relação ao valor do trabalho. Nesse aspecto, eles convergem no que se refere à teoria do valor. Mas nesse ponto do trabalho agrícola, aí eles divergem, né? Enfim. E na própria caracterização das classes, né? Porque é interessante isso também, porque os fisiocratas, eles vão observar a classe, eles chamam a classe produtiva, e ali eles reúnem capitalistas e trabalhadores da terra, né, da terra, certo? E a classe estéril, que é a classe industrial, que ela produz valor, mas é um valor só necessário para repor a sua perda de energia, então não produz excedente, é a classe dos proprietários, capitalistas industriais e trabalhadores industriais, e ele junta numa mesma classe, a classe estéril, né? E a classe improdutiva, que é a classe dos proprietários de terra. Então, é a classe produtiva, a classe improdutiva dos proprietários de terra e a classe estéril, né? Segundo os fisiocratas. E para o Smith, são trabalhadores, né, assalariados,
os proprietários do capital e os proprietários da terra. Então, são capitalistas, trabalhadores e proprietários de terra. Então, e essa visão aí, dessa tríade, vai permanecer aí durante algum tempo, até que os economistas, né, neoclássicos vão compreender que os proprietários de terra podem ser considerados proprietários de capital e aí vão trabalhar simplesmente com capital e trabalho, né, com os fatores de produção, certo? Mas até aqui eles trabalham com capitalistas, trabalhadores e proprietários de terra. Esse pensamento clássico vai ser hegemônico, né, a partir do Smith. Enfim, então o Smith vai, né, tá aqui se capacitando para produzir a sua obra, A Riqueza das Nações, né, tem contato com os fisiocratas, aprende bastante com os fisiocratas, recebe essa influência, né, e, no entanto, tem que deixar a França em 1766 em função do assassinato do irmão mais moço do Duque de Buccleuch, que também estava sob a sua custódia desde 1764. Né? O Smith volta a Londres, prepara uma nova edição do seu primeiro livro, né, que a gente já falou sobre ele aqui, Teoria dos Sentimentos Morais, usa o rico acervo bibliográfico londrino para completar anotações para o seu segundo livro. Aqui já A Riqueza das Nações, ele já está preparando A Riqueza das Nações. Né? Assessora o seu anfitrião, agora ministro da Fazenda, dedicado à solução de problemas econômicos relacionados às colônias. A gente já tinha falado sobre isso aqui. Né? Seu anfitrião aqui é o Townshend, né? Então, a gente já falou também das discordâncias do Smith em relação ao projeto do Townshend, fazem com que ele retorne à sua cidade natal e passe aí, então, 6 anos absorvido pela composição da sua riqueza, a riqueza das nações, né? Isso é 1770 aproximadamente, ele passa 6 anos até que em março de 1776 vem à luz A Riqueza das Nações. O Smith não viveria o bastante para testemunhar a lenta, mas avassaladora influência do seu tratado. Né? Isso é importante destacar, avassaladora, eu destacaria, já falei sobre isso, essa obra está intimamente ligada aos destinos do capitalismo. Né? Então, na medida em que o capitalismo tem uma propagação lenta, porém avassaladora, e é isso que de fato vai ocorrer, porque ele encontra limites nos modos de produção antigos com os quais ele se depara, nesses modos eles resistem, né, à expansão do modo de produção capitalista de diversas formas, né, e o próprio capitalismo vai se transformando nesse processo internamente, né, transformando-se em diversos aspectos, né, não cabe aqui esgotar esse debate, né, mas chamar a atenção para o fato de que, como é uma obra que fala sobre o modo de produção capitalista, a natureza do modo de produção capitalista e a causa da riqueza das nações estando relacionada com o desenvolvimento dessa forma capitalista, né? Muito da teoria dele está expressa nas palavras, né, já falei dele aqui, né, pelo menos 2 vezes hoje, do Barão de Mauá, posteriormente Visconde de Mauá, né? Porque ele vai trabalhar com os ingleses, vai estudar a língua inglesa, vai estudar, né, a cultura inglesa e também vai ler os economistas ingleses e vai trazer essas ideias, né, tipicamente capitalistas, de acumulação, né, de assalariamento, de inovação tecnológica, né, e vai trazer essas ideias para o império, certo? E ele vai, as ideias dele, né, as ideias da economia clássica, no caso, chegam a rivalizar com as ideias do imperador. Por isso que o nome do filme é Mauá, o Imperador e o Rei, porque ele é considerado o rei do Brasil. Ele se torna um dos caras mais ricos, né? Eu acho que em algum momento se tornou o cara mais rico do país. Né? Então, o poder dele, em alguma medida, e as ideias dele rivalizam com as ideias do imperador. Certo? Bom, 1777, então, o Smith é nomeado para um alto cargo na administração aduaneira escocesa, muda-se com a sua mãe para Edimburgo, né? Onde passa a, então, ter uma existência pacata de funcionário público, cercado de seus mais de 3.000 livros. Né? 1787 recebe o que seria a última
grande honraria da sua vida, quando é nomeado reitor da Universidade de Glasgow, onde ocupa esse cargo, então, por 2 anos. E em 17 de julho de 1790, após seu retorno permanente a Edimburgo, Smith adoece e vem a falecer aos 66 anos de idade. Né? Então, esses são os aspectos biográficos, né, e que dizem respeito à parte, né, da formação dele. Certo? E então a gente entra no segundo tópico desse texto, que é uma análise sobre os pontos fundamentais da obra A Riqueza das Nações. Né? E o último tópico, onde ele vai, depois desse, onde ele vai discutir o contexto histórico onde essa obra vai ser produzida, certo? A gente já vem conversando um pouco sobre isso, né? Mas no último tópico, onde o Winston Fleet vai colocar suas ideias a respeito do significado histórico, eu diria, do Adam Smith e da publicação da Riqueza das Nações. Então, a primeira coisa que o Fleet nos diz é que essa obra, A Riqueza das Nações, ela é essencialmente, ou de maneira geral, ela é uma teoria do crescimento econômico. Né? E por que o Smith está preocupado com o crescimento econômico? Quando eu falo de crescimento econômico, eu falo de crescimento do produto anual, né? Que pode ser representado de maneira per capita, de maneira média. Certo? Então, o produto anual é medido, pode ser medido pelo PIB, né, pelo PNB, enfim. Né? O PIB é a medida, né, é o indicador, né, mais utilizado, né, para medir o produto anual de um país. Certo? Eu quero relativizar em relação ao tamanho da população, eu diminuo pelo tamanho da população, então eu tenho o PIB per capita, não é isso? Então, naquela circunstância, o bem-estar da população estava identificado com o tamanho do produto anual per capita, do tamanho do PIB per capita. Certo? Quanto maior, portanto, fosse o PIB per capita, ou seja, quanto maior o crescimento econômico, certo? Maior o bem-estar da população. E eles viam isso também, pessoal, porque hoje em dia há um questionamento, né? Inclusive hoje o conceito de desenvolvimento ele vai se diferenciar do de crescimento, ele incorpora o de crescimento normalmente o termo desenvolvimento incorpora o crescimento, ou seja, o crescimento econômico é necessário, mas não é suficiente para melhorar o bem-estar das pessoas. Então, portanto, o desenvolvimento econômico é o termo hoje que está ligado à melhoria do bem-estar. Né? E então, a própria ONU já estabelece que o desenvolvimento humano, né, o IDH, depende não apenas da variável crescimento, né, da variável PIB, no caso, ou de outra, né, medida do produto, da renda nacional, certo? Mas precisa também incorporar outros indicadores, no caso, indicadores sociais, e aí os que são prioritários são considerados os indicadores de saúde, muitas vezes expectativa de vida ao nascer, alguma coisa dessa natureza. E educação, certo? Saúde e educação. Então, o IDH, ele é um conjunto, né, de indicadores, um índice, certo? Ele é um índice, né? Indicadores de crescimento econômico, sim, o PIB é incorporado no IDH, crescimento do PIB, normalmente, a escolaridade e a saúde, certo? E aí né, se define algum tipo de indicador para cada um desses temas, tá? Mas se tem esses 3 tipos de indicadores na medida do desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano, certo? Mas naquela circunstância de um capitalismo concorrencial, inclusive, o crescimento econômico ele gerava aumento da oferta, né? E a teoria do valor, então, passou a se identificar com esse crescimento da oferta. Teoria do valor-trabalho, né? Então, a riqueza das nações depende do crescimento da produção, depende da abundância, porque é a abundância que vai gerar diminuição dos preços, e com isso vai aumentar o bem-estar de todos, certo? De todos, mesmo do trabalhador mais simples
Então, o Smith reconhecia a existência de uma luta de classes, podemos dizer assim, né, ou pelo menos de interesses contrários entre trabalhadores e capitalistas, mas ele acreditava que, naquele contexto, o desenvolvimento da sociedade de mercado, ainda não era chamada de capitalismo, certo? Era visto como positivo também para os trabalhadores, poderia beneficiar também os trabalhadores, certo? O momento em que a economia política clássica começa a admitir que o desenvolvimento do capitalismo possa não melhorar a vida dos trabalhadores, é na obra do Davi Ricardo. Ele não chega a afirmar isso no capítulo que ele analisa a maquinaria, a inserção da maquinaria, qual é o efeito que a maquinaria tem, né, na qualidade de vida dos trabalhadores, e ele diz que é possível, mas não chegar a afirmar peremptoriamente, mas é possível que os trabalhadores se prejudiquem, né, com a inserção da maquinaria, certo? Então, isso é o primeiro momento. Aí depois o Marx vai desenvolver essa teoria, vai sugerir que os trabalhadores tendem a se prejudicar, né, nesse contexto, e que cabe então aos trabalhadores se unir, né, se eles quiserem melhorar de vida, certo? É uma coisa mais ou menos assim, né, a evolução do pensamento econômico. E aí, a partir dessas teorizações da teoria do valor-trabalho, né, que vão ser desenvolvidas pelo Marx, vão vir depois os neoclássicos negando a teoria do valor-trabalho, certo? Então, isso é um dado interessante também para vocês perceberem aqui como que a escola clássica ela questiona o pensamento mercantilista na questão do monopólio, ela vai sugerir a livre concorrência, né? Na questão do valor, ela vai negar o valor e o conceito de riqueza, né? Dos metais preciosos da riqueza extraída simplesmente no mercado, vai sugerir que a riqueza é produzida pelo trabalho. Então surge uma teoria do valor-trabalho, essa teoria do valor-trabalho é desenvolvida pelo Marx na perspectiva de identificar que o valor excedente do trabalho está sendo apropriado na forma de mais-valia pelos capitalistas e que, a partir de determinado momento, os trabalhadores passam a ser substituídos, né, pelas máquinas e surge um exército industrial de reserva e tal, que vai prejudicar necessariamente a vida dos trabalhadores, né, e que cabe aos trabalhadores, então, se unir. Essa teoria vai embalar, então, né, as organizações de trabalhadores nos diversos países, né, e os autores neoclássicos, então, a macroeconomia, a microeconomia, né, que vão surgir a partir da década de 1870, principalmente, vão surgir os autores neoclássicos que vão recuperar uma teoria do valor relacionado com a utilidade, que estava lá dos mercantilistas, eles recuperam, negam a teoria do valor-trabalho, porque, sobretudo, pela forma como ela havia sido desenvolvida na visão do Marx, na teoria da mais-valia e tal, essa coisa toda. Então, eles vão negar essa teoria, como vão negar também a teoria de crises do Marx, né? E eles vão resgatar a lei de Sé, que é a ideia de que a oferta cria a sua própria demanda. Tá? Então, fiz só um panorama aqui muito geral em relação ao pensamento econômico e como ele vai se desenvolver imediatamente a partir do pensamento clássico, né? Como vão surgir duas correntes de pensamento praticamente opostas, pode-se dizer assim. Depois, alguns autores vão procurar juntar algumas coisas dessas teorias, né? Mas, obviamente, que elas partem de conceituações relativamente distintas, né? Teorias do valor distintas, né? Um admite a teoria da lei de Sé, que é a lei dos mercados, essa ideia de que a oferta cria a sua própria demanda. Outras, né, a teoria marxista já acha que não, que a oferta não cria a sua própria demanda, que as crises estão aí como uma necessidade do capital, né? Do desenvolvimento do capitalismo, né? Enfim, mas retomando aqui a ideia do crescimento econômico, né, para o Adam Smith, essa obra como uma teoria do crescimento econômico. Tá? E por que do crescimento econômico? Porque o bem-estar das nações está associado ao crescimento econômico. Os recursos naturais são considerados dados, certo? Então, para quem estuda a relação entre economia e meio ambiente, né, eu, pelo menos, não encontro muita coisa no Adam Smith, certo? Não vi ainda nenhum autor que destacasse, né, uma participação mais efetiva do Smith na teorização sobre essa questão.
porque ele vai considerar dados a constelação dos recursos naturais. Ele não viveu a Revolução Industrial, e é importante destacar que com a Revolução Industrial, essa relação entre economia e meio ambiente vai se tornar mais conflituosa, né, mais contraditória, né? E aí, mais os primeiros economistas que vão, economia política, né, que vai reconhecer isso, é o Davi Ricardo, né, é o próprio Malthus, certo? E o Marx também, né? E depois alguns autores neoclássicos, certo? Vão reconhecer também essa relação, e aí vai surgir diversas correntes, né, que visam analisar a relação entre economia e meio ambiente, tá? Mas não no Adam Smith. Eu acho que o Adam Smith não contribui muito, até por esse contexto, né, pré-revolução industrial, pode-se dizer, ou muito no início da revolução industrial que ele vai viver, praticamente pré-revolução industrial. Ele vai destacar o aumento da produtividade do trabalho útil ou produtivo como a base, né, para o crescimento econômico, né? Então, e esse aumento de produtividade, ele vai relacionar com a divisão do trabalho, certo? A divisão do trabalho. Tem um exemplo clássico dele, né, sobre a divisão do trabalho, que é o exemplo da manufatura de alfinetes, onde ele diz alguma coisa do tipo, olha, se eu produzir alfinetes, né, e cada trabalhador fizer o alfinete início até o fim, ele vai produzir no máximo 20 alfinetes por dia, digamos assim, né? Mas se ele e mais 10 dividirem esse trabalho de produção de alfinetes, um ficar responsável por esticar o arame, o outro cortar o arame, o outro de apontar